Fala galera, eu sou Lelê, sejam bem-vindos ao canal Leleatório e a gente chegou ao final de Terra da Máfia, a primeira temporada já acabou, já liberaram ali os 10 episódios e eu vou falar o que eu achei sobre esse grande finale, né, da temporada, esse último episódio, que eu considero uma temporada muito boa, tá? Terra da Máfia, eu gostei da série como um todo, tenho algumas questões com alguns personagens, algumas decisões de roteiro aí, alguns desenvolvimentos que eu particularmente não gostei tanto, mas no balanço geral é uma série legal, é uma série divertida de assistir, achei bem interessante a ideia, apesar de que tem bastante coisa para melhorar ainda. Para uma segunda temporada, né, se realmente existir, dá para mudar muita coisa, dá para melhorar muita coisa. Mas enfim, vou falar com um pouco mais de detalhes daqui a pouquinho. Primeiro, curta esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta qualquer coisa também, porque de verdade o seu comentário ajuda muito esse vídeo a engajar mais, a aparecer para mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Esse último episódio ele começa com o Kevin ali na cozinha do policial, né, que abusava dele ali na prisão, depois já do Kevin ter mandado ele ali de arrasta pra cima. E é uma cena, cara, que eu achei incrível, porque o Kevin, ele mostra uma frieza conversando com um cara, conversando com um defunto, literalmente isso. Mas ele demonstra uma frieza porque ali ele vai desabafando pro cara, apesar de não ter ninguém ouvindo, né, literalmente falando, mas ele vai desabafando, colocando pra fora tudo que ele tinha ressentido, né. E aqui eu achei interessante um negócio que é o psicológico dele, né, o subconsciente dele tinha literalmente bloqueado da memória dele as coisas que aconteceram ali na prisão, os traumas grandes que ele teve ali na prisão, né? E eu acho isso incrível, cara, porque o corpo humano, a mente humana, é muito complexa. Isso de fato existe, né? Eu não sei se você achou isso muito forçado, dele ter esquecido algo assim tão grande, mas isso realmente acontece. Quando a gente tem traumas muito profundos, o nosso subconsciente, né, a nossa mente, ela de propósito trava isso, né? Tira isso da nossa memória pra gente não lembrar mais, né? Uma das coisas que acontecem, né? Não é com todo mundo e não é sempre que acontece isso, mas isso realmente pode acontecer. Eu acho isso incrível. Achei legal eles terem colocado esse elemento aqui na série. E aí, assim que o Harry falou o nome do guarda em alguns episódios para trás, o Kevin se lembrou de tudo. Cara, achei incrível. Esse final aqui, esse desfecho dele com o policial também foi muito bom. E aqui, para mim, começou o grande desenvolvimento do Kevin. Ele passou a ser literalmente o herdeiro da família que ele precisa ser, né? Porque ele, pelo que eu entendi, é o filho mais velho do Conrad e da Maeve e é o filho mais capacitado para realmente herdar todo o império que eles construíram. Então, esse desenvolvimento, esse crescimento dele, achei incrível, achei muito bom. Agora sim ele ficou um cara centrado e um cara que possivelmente pode comandar toda a operação ali da família, né? Então, achei muito bom. Um outro ponto positivo também que eu gostei foi o Harry conversando com a advogada da família aqui, porque eles descobrem que ela era a informante e não o Art, como a gente viu lá no primeiro episódio, se eu não me engano, que o Conrad até mata ele ali na frente de todo mundo. Então, aqui a gente descobre que realmente quem estava passando a informação para os Stevensons era a advogada. E aqui, ao invés de ele já eliminar ela, ele faz um negócio brilhante, cara, de isso aqui, pra mim, é uma série de mafioso. Porque, cara, você tem que pensar nos mínimos detalhes pra conseguir surpreender o seu adversário, pra conseguir surpreender o seu rival. E o Harry, ele teve essa frieza de pensar em todos os cenários possíveis, e essa é a profissão dele, né, na família, pensar em todos os cenários possíveis e conseguir armar o melhor desfecho pra eles. Então ele pensou numa estratégia ali de maneira fria, não eliminou ela ali no momento de confronto com ela, né, pra tentar extrair dela a verdade, e ainda conseguiu usar ela de uma maneira brilhante para chegar até o Reach. Cara, achei muito bom, muito legal esse desfecho também do Harry com a advogada, ele tramando junto com o Kevin, né, toda a estratégia. Foi muito legal. Esse último episódio para mim foi muito bom, foi sensacional dessa série. Terminou de uma maneira maravilhosa a série. Tudo indica que teremos uma segunda temporada. E, cara, essa segunda temporada, se for o que eu realmente estou imaginando, vai ser animal, mas eu já comento um pouquinho mais pra frente. Um outro ponto, que aqui, cara, como a Maeve é uma personagem maluca das ideias, ela chama o Ed pra conversar, ela e o Conrad foram presos, né, no episódio anterior, então ela chama o Ed pra conversar e fala pro Ed que ela não é a avó dele, que na verdade ele é filho do Conrad.
e não do Kevin, como a gente imaginava desde o começo da temporada. Cara, e ela faz isso de propósito pra causar mesmo, mano. É doida, é uma véia doida ela. E um outro ponto que eu queria comentar sobre o Ed, que pra mim foi um furo de roteiro gigantesco aqui nesse episódio, foi que lá pro final do episódio, né, os capangas do Rich, eles invadem a casa onde estava toda a família dos Conrad, dos Harrigans, ali escondidas. E o Ed estava na casa, ele tinha acabado de chegar na casa, ele tinha acabado de confrontar a mãe dele, que inclusive foi uma cena absurda, essa dele com a mãe dele. Eu achei de uma frieza dele, assim, uma brutalidade dele também, cara, gigantesca. Eu gostei muito desse último episódio, cara. Foi um episódio, assim, eu acho que brutal. Brutal resume esse episódio. Mas enfim, o Ed já estava na mansão quando os capangas do Rich chegam, só que ninguém encontra ele. E aí, quando mostra os capangas dentro da mansão procurando todo mundo, e eles veem que a mansão tá vazia, corta para as mulheres que estavam ali na casa, correndo na floresta ali, no meio do mato ali. Só que o Ed não tava junto com elas também. Onde que tava ele? Porque ninguém encontrou. Todo mundo procurou dentro da mansão, não acharam ninguém. Lá no meio do mato também as mulheres estavam fugindo e o Ed não tava junto. E depois mostrou a galera dentro da mansão e o Ed não tava junto. Cadê esse moleque, velho? Pra mim esse foi um furo de roteiro ali muito grande. Mas enfim, eu gostei do Harry aqui nesse último episódio também, porque ele sempre foi um personagem um pouco mais calado, né? Porém, é o cara que é o faz tudo ali da família, o grande pensador, o grande estrategista aqui. Então eu gostei dele também aqui no final. E eu queria comentar um pouco sobre o Conrad em específico, porque a série ela fica praticamente a primeira temporada inteira falando a diferença do Conrad de antes e de agora. Que o Conrad era um cara que metia medo em todo mundo, que o Conrad era um cara respeitado, um cara experiente e tudo mais, mas agora ele era só um bobão correndo atrás do próprio rabo, sendo o pau-mandado da Maeve, que a Maeve era a grande cabeça da família, mas que ela também tava louca e tal. E ficou a primeira temporada inteira falando algo nesse sentido, sabe? E eu concordo com isso, porque se a gente for lembrar do primeiro episódio, uma das primeiras cenas, o que era? Qual que era o contexto ali? O Harry tava meio que intermediando uma briga ali entre duas facções, sei lá, dentro da família dos Harrigans, meio que duas gangues empregadas do Harrigan, do Conrad. E aí ele conversando ali, intermediando a conversa e tudo mais, e aí ele sobe e vai falar com o Conrad. E o Conrad, cara, tá todo poderoso ali, de terno, todo chique, todo centrado, todo sério. Faz até uma metáfora ali, eu nem lembro agora qual exemplo que ele usa pro Harry. E aí só dá ordem, o Harry desce e pá, estraçalha todo mundo. E aí o Conrad chega, tinha um cara só que tinha sobrevivido, aí o Conrad já pega a arma e já olha no olho do maluco e já manda ele de arrasta pra cima também, ali na crueldade mesmo. Então, esse Conrad, ele realmente passava medo. Ele realmente era um cara que ele exalava poder, né? Exalava essa confiança toda de um chefe de família da máfia. Porém, com o passar dos episódios, eu fui achando ele, cara, muito perdido, muito, sabe? Muito desconexo com a realidade que estava acontecendo toda ali. Porque a família dele estava entrando em guerra com os Stevensons e ele não estava fazendo nada. Tanto que no episódio que teve o velório do filho do Stevenson, o Rich, ele desrespeita ali, né, entre aspas, porque eu não achei um desrespeito ali, mas ele desrespeita o Conrad ali na frente de todo mundo, e o Conrad só fica olhando, e a Maeve no pé dele, fala, você vai deixar ele falar assim, não sei o quê, não sei o quê. E ele caladinho ali, não fala nada e tal. Só que de noite, nesse mesmo dia, quando ele já está na casa dele com os filhos dele, aí ele explode, aí ele grita, ele dá aquela de machão. Só que quando tava lá na frente do Rich, ele se escondeu. Então eu já achei isso muito estranho, né? Essa contradição dele. Ele querer pagar de machão, mas chega na hora o cara peida, o cara amarela, fica quieto. E ele fica assim essa primeira temporada inteira. Ele estoura, solta os cachorros só no momento que tá ele e a família, mas quando precisa mesmo, ele precisa se posicionar e falar, não, tá errado isso aqui, vamos resolver, vamos eliminar quem precisa eliminar, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Quando ele precisa ser o Conrad, ele não é. Ele se esconde, ele fica perdido. Ele depende muito da Maeve, pra Maeve falar pra ele o que ele tem que fazer e tal. Então, eu achei
o personagem do Conrad muito mal desenvolvido nessa primeira temporada, muito mal desenvolvido. Tanto que a primeira temporada termina com ele sendo ovacionado ali na prisão. Mas pra mim, cara, essa cena foi ridícula, porque ele não tava fazendo nada para ser ovacionado, assim, desse jeito que ele foi na prisão. Então, eu espero que na segunda temporada, porque que eu falei que se for o que eu tô pensando, vai ser brilhante. Eu espero que na segunda temporada o Conrad volte a ter esses lampejos, né, de ou Conrad, ou cara mal e tudo mais, porque eu acho que vai ser uma briga interna ali entre o Conrad e o Kevin pra ver quem toma o controle da família de fato. E se realmente for isso, cara, vai ser muito bom, vai ser muito legal. Imagina, Conrad, Ed de um lado e Kevin e Harry do outro. Cara, vai ser interessante de ver isso daqui, hein? Agora que o Rich se foi, né, porque o Harry deu um fim nele aqui nesse último episódio. Então, em teoria, não tem mais rival conhecido. Apesar de que no finalzinho também mostrou que a Cat McAllister, que também é uma personagem que todo mundo tem medo dela, já meio que declarou guerra com os Harrigans, né? Ela quer derrubar os Harrigans. Eu não sei, a segunda temporada pode ser também os Harrigans contra a Cat McAllister, mas eu acho que o Kevin contra o Conrad vai ser uma trama muito mais legal de se acompanhar. Tomara que façam isso daí na segunda temporada. Mas enfim, essa é só a minha opinião. Eu gostei da série como um todo, tá? Algumas decisões eu não gostei, mas não existe série perfeita, né? Então, num balanço geral, gostei. Uma primeira temporada aprovada. Espero que na segunda temporada eles melhorem. Mas é isso. Agora eu quero saber a sua opinião, se você gostou dessa primeira temporada também, se você acompanhou até o final. Deixa aqui nos comentários que vai ser bem legal, beleza? Abraço.